livros tutoriais que a gente vê por aí, tá? Só que essas linguagens, como a gente já demonstrou na linguagem natural, elas são cheias de ambiguidade e podem acabar acarretando, por exemplo, na construção de compiladores levemente diferentes, tá certo? Como uma forma de formalizar a construção das linguagens, esse linguista chamado Noam Chomsky, ele definiu 4 tipos de gramática, desde a mais restrita, que é a gramática regular, até a mais irrestrita, que é a gramática irrestrita. De todas aqui, a que a gente vai se focar vai ser essa gramática livre de contexto. Essa gramática vai ser a nossa metalinguagem, como a gente vai descrever as linguagens de programação que a gente deseja. Mas o Chomsky, ele era linguista, certo? E aí o que acontece? Em 60, Peter Nall e John Backus, inclusive esse segundo um dos criadores do Fortran, adaptaram essa teoria do Chomsky para definir formalmente a linguagem de programação ALGOL. O que o Backus percebeu com a criação do Fortran é que existia não uma definição formal da linguagem, e aí muita gente construía compiladores que tinham versões levemente diferentes da linguagem. E o que acontece? Um programa compilava em um compilador, mas não funcionava em outro. E ele pegou e, junto com o Peter Nall, pensou no seguinte, na definição um pouco mais formal das linguagens de programação, para que todos os compiladores pudessem ser criados de forma coesa em um programa que funcionasse em um, pudesse funcionar em outro. Algo que é praticamente padrão hoje em dia. E aí que mora a importância da linguagem ALGOL, uma linguagem que já morreu, mas que deixou como legado essa definição formal das linguagens que é utilizada até hoje na maioria das linguagens de programação. Eles dois utilizaram a gramática livre de contexto para definir a linguagem e chamaram de gramática BNF, ou Backus-Nall Form. Muita gente, inclusive, coloca como sinônimo quase gramática BNF com gramáticas livres de contexto. E são essas gramáticas BNF que a gente vai estudar a partir de agora. E agora vamos ver como é o formato dessa metalinguagem, essa gramática BNF, ok? Primeira coisa, os elementos que fazem parte da gramática. A gente vai ter um conjunto de símbolos que a gente vai chamar de terminais, teremos um conjunto de símbolos chamados não terminais e um símbolo inicial não terminal. Teremos também algo que se chama produção gramatical, que tem o seguinte formato: um não terminal de um lado esquerdo, essa seta, e uma string do lado direito, que pode conter tanto os símbolos terminais quanto os símbolos não terminais. Tudo isso vai ficar mais claro quando a gente começar a mostrar os exemplos, ok? Aqui um exemplo bem básico de gramática. Eu tenho aqui entre menor que e maior que um símbolo não terminal, tá? Todos os nossos símbolos não terminais vão ter esse formato de menor que e maior que aqui com alguma coisa escrita dentro. Esse é o nosso símbolo, dígito binário. E tudo que não tiver esses limites serão os nossos símbolos terminais, como 0 e 1. Cada linha dessa nossa gramática é chamada de produção gramatical. E como a nossa gramática só tem um símbolo não terminal, ele também é o símbolo não terminal inicial, certo? E se isso é uma gramática, ela define uma linguagem. E quais são todas as strings que ela pode criar, tá? No caso, a nossa gramática só está criando